Olá, sejam muito bem-vindos a essa palestra que eu tenho certeza absoluta vai impactar completamente a sua vida. Nos próximos 60 minutos, eu peço a você que, se possível, você desligue o seu celular, desconecte do Facebook e preste muita atenção em tudo que você vai ver e ouvir. Porque, como já falamos, a sua vida não apenas será impactada, mas pode ser transformada. Nessa que é a palestra O Bitcoin e a última crise financeira revelada no Apocalipse. Essa palestra está dividida em 3 partes. Na primeira parte, falaremos a respeito da intervenção de Deus ao longo da história. Nós vamos ver pela Bíblia como que de Gênesis a Apocalipse, em todos os momentos de crise que o ser humano já passou, ali estava a mão poderosa de Deus para auxiliá-lo. Na segunda parte dessa palestra, falaremos a respeito do Bitcoin e a provisão de Deus. Nós, em todo o mundo, há 11 anos atrás, exatamente em 2007, nós escrevemos o livro chamado A Crise Financeira Mundial e a Última Grande Transferência de Riquezas. Ali, nós comentamos a respeito da última crise que acontecerá no planeta, que deixará toda a humanidade de joelhos. Porém, Deus, logicamente sabendo a respeito disso, Ele enviou essa provisão chamada Bitcoin. Em 2007, nós escrevemos esse livro, ok? E aqui estão os tópicos do livro. E aqui nesse livro, nós falamos a respeito, aqui tem todos os tópicos. Prepare-se para um desastre econômico de proporções globais. O mundo verá a mão de Deus com provisão sobrenatural sobre o seu povo. Enfim, inclusive você pode baixar esse livro gratuitamente, ok? Escreva para o e-mail espiritualbitcoin, espiritual começando com o S, sem o E, espiritualbitcoin@gmail.com. Escreva para esse e-mail e você receberá esse livro gratuitamente. E nesse livro que foi editado, ele foi escrito em 2007 e lançado em 2008. Aqui você está vendo a data que ele foi lançado. E nós falamos aqui nesse livro tudo o que aconteceria nos próximos anos. Aqui nós relacionamos nesse livro todos os grandes choques econômicos que aconteceram nos últimos anos, nas últimas décadas. Em 1987, o mercado de ações entrou em queda. Em 92, o mercado americano foi forçado a assumir o gerenciamento de 104 bancos, com recursos totalizando 36,6 bilhões de dólares, falências de empresas em 93, a indústria petrolífera norte-americana entrando em colapso. Enfim, aí você vê ao redor do mundo, no México,
em 83, 84. Em fevereiro de 85, o colapso, os Estados Unidos fez um acordo para evitar o colapso dos bancos privados mexicanos. No Japão, em 90, a quebra do mercado de ações, uma queda de 50% no valor dos imóveis japoneses. Na Rússia, em 92, o rublo sofreu uma brutal desvalorização depois que Boris Yeltsin instituiu um controle mais severo dos preços. Na Europa, enfim, você vai poder ler o livro, tá? Mas aqui nós comentamos de um desastre futuro de proporções globais. E isso será a terceira parte da nossa apresentação, ok? Parte 3. Bitcoin e o futuro. Vamos falar a respeito do que o futuro reserva para o Bitcoin. Porém, antes, eu queria que você assistisse a esse vídeo, ok? Para iniciarmos esse evento com uma reflexão a respeito dessa revolução chamada Bitcoin. Assista o vídeo Bitcoin Revolution. Money is power. The power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is dead and we gotta pay back more than 100%. No wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait. Welcome to the blockchain. Things are about to change. Open up the gate. Systems get replaced. Bitcoin, decentralize the trust. Security, transparency. The network's run by us. Bitcoin is a decentralized ledger, and the currency is its first enterprise ever. Secured by the worldwide incentivized network, can't be stolen or controlled by any size effort. You can send it anywhere and instantly. No one can intervene, no third party in between. There's no counterfeiting algorithm control the outer limits of how many coins can get released. Programmable money, no government can seize it. Payments can be customized by sender and receiver. Contracts written, cementing your agreements with terms that can't be met once you consent, then it completes it. Autonomous businesses are possible when profit is distributed amongst those adopting it. Paradigm shift, we must adjust to the end, and with the blockchain, Bitcoin is just the beginning. Welcome to the blockchain. Things are about to change. Open up the gate. Systems get replaced. Bitcoin, decentralize the trust. Security, transparency. The network's run by us. Bitcoin. Now that we got control, we're not gonna let it go. My people all around the globe, we
Será que Deus sabe, ao longo da história, tudo que irá acontecer? E será que Ele, como sendo um ser onipotente, onipresente e onisciente, faria provisão para que o sofrimento, a dor, pudesse ser atenuada para toda a humanidade, particularmente para aqueles que o amam e o respeitam? Será? A palavra de Deus, ela diz em Isaías algo muito interessante. Está escrito o seguinte, vamos ler aqui na Bíblia online. Já vou aqui voltar em Gênesis, mas vamos lá em Isaías. Isaías, no capítulo 46, no versículo 9, está escrito: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, de Gênesis a Apocalipse, prevendo desde a queda do homem até todo o decorrer da sua história, como um pai que ama, sempre amparou a nós, as suas criaturas. E nós podemos ver isso lá no Gênesis, conforme falamos. Lá no Gênesis, isso já fica evidenciado. Vamos voltar lá no livro de Gênesis. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 3, no versículo 15, essa foi a primeira profecia do livro sagrado. E ela foi proferida pelo próprio Deus. Está escrito: e porei inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? Satanás, a serpente. E entre a tua semente e a sua semente. Entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça. A mulher, gerando o filho varão, o filho de Deus, feriria a cabeça da serpente. Um golpe mortal que foi dado na cruz do Calvário. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar é a extremidade do nosso corpo. E lá no fim, no Apocalipse, haverá uma grande perseguição. E a serpente ferirá o calcanhar da mulher. A descendência, a semente da mulher, que, profeticamente falando, biblicamente falando, mulher é a figura para a igreja de Cristo. Então, desde o Gênesis, Deus, sabendo o que ia acontecer, profetizou a respeito disso. E, se nós andarmos um pouquinho para frente, aí no livro de Gênesis, no capítulo 7, nós vamos ver o primeiro episódio
onde isso aconteceu. Aqui Deus ele fala lá da chegada do filho da mulher, ok? Porém, aqui é o primeiro episódio da intervenção de Deus. Antes, rapidamente, eu gostaria de me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu me chamo Luiz Fernandes, sou escritor, administrador com formação em mercado de capitais, pesquisador cristão e responsável há décadas atrás pela abertura no mercado brasileiro para a chegada das maiores empresas do network mundial. Isso na década de 80, ok? A partir do ano 2000, eu passei a me dedicar à minha vida espiritual, à minha fé, e fundei um grupo chamado Espiritual Group, que está no 18º ano. E fundamos também o ministério cristão chamado Irmãos do Rei. Em 2007, eu escrevi o livro A Crise Financeira Mundial e a Última Grande Transferência de Riquezas. Esse livro foi escrito em 2007 e lançado em 2008. Nesse livro, nós não apenas antecipamos a crise do subprime, que aconteceu em 2008 e 2009, como revelamos que Deus mandaria uma provisão para uma crise ainda muito maior. Essa crise é a crise de Apocalipse 6, versículo 6. Então, a partir disso, eu comecei a estudar o Bitcoin. Quando, em 2011, orientando e ensinando pessoas a respeito disso, nós começamos a nos aprofundar em divulgar a respeito do Bitcoin. Então, voltando aqui à primeira profecia, porém inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui é a chegada de Cristo. Agora, até a chegada de Cristo, aonde seria a redenção da rebelião, qual foi a primeira crise que o mundo enfrentou? Foi o dilúvio. Não é verdade? Ali foi a primeira crise que o homem enfrentou. E eu lhe pergunto, Deus enviou a solução para aquela crise, não apenas para Noé, mas para a humanidade? Sim ou não? Sim. Deus enviou uma tecnologia que até hoje engenheiros náuticos, engenheiros navais estudam a respeito das medidas da Arca de Noé descritas no livro de Gênesis e ficam surpresos como que há quase 6.000 anos atrás o homem concebeu um navio que tivesse tamanho equilíbrio e tamanho avanço tecnológico. É isso mesmo, avanço tecnológico. Inclusive o que você está vendo aqui é uma empreitada de um engenheiro naval holandês que reproduziu as medidas da Arca de Noé. O que você está vendo aqui é real, ok? Um construtor holandês de 58 anos produziu essa arca com as mesmas medidas da Arca de Noé. E se você não sabe, a Arca de Noé tem uma tecnologia incrível. Eu queria que você ouvisse apenas um trecho desse documentário falando sobre a Arca de Noé, para que você entendesse, naquela época, o avanço tecnológico que foi as medidas e as orientações dadas por Deus a Noé para que ele construísse esse navio, e com esse navio o dilúvio veio sobre a terra
e pôde ser sobrepujado. Vamos assistir um trecho aqui desse documentário. A navegação marítima já construída até o final do século XIX, quando os navios de metal começaram a ser construídos. Ela tem uma proporção do comprimento para a largura de 6:1, que é excelente para sua estabilidade em alto mar. Na verdade, construtores modernos dizem que seria quase impossível ela virar. De qualquer maneira, ela era admiravelmente capaz de navegar pelas terríveis tempestades do ano do dilúvio. Porém, será que a arca era suficientemente grande para acomodar o número de animais necessários? O espaço total disponível era de mais de 100 mil pés quadrados, 3 mil metros quadrados, que seria mais espaço do que 20 quadras oficiais de basquetes. O volume cúbico total era de 1.518.000 pés cúbicos, 5.600 metros cúbicos. Isto seria igual à capacidade de 569 vagões de carga de trens modernos. Queria lhe mostrar um outro documentário que fala a respeito da perfeição daquele navio, como que ele navegava de maneira perfeita. Escute agora o que fala, inclusive, o engenheiro naval a respeito da navegabilidade da Arca de Noé. Eles são os maiores cargueiros da Terra. Totalmente carregadas, embarcações marítimas são capazes de transportar 500 mil toneladas. Essa capacidade é reconhecida na Bíblia. A história da Arca de Noé celebra um dos maiores navios da história. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Noé foi instruído a construir um grande navio de madeira e a coletar um par de cada espécie animal na terra. Quando Deus inundou a terra, a arca e seus habitantes sobreviveram e repovoaram o mundo. Mas seria esse apenas um conto cativante? Navios devem resistir a vazamentos, por isso, os construtores bíblicos criaram uma tecnologia sofisticada para unir as placas de madeira. Um dos métodos mais confiáveis era o do macho e fêmea. When we look at a mortise and tenon fastening, we're talking about a tenon, which is a free piece of wood, and slots that are cut in the edge of a plank. In this case, this is just a simple model for demonstration. And the mortise just fits in here halfway, and then you put it in one that's on the opposite side. And then you fit the upper plank onto it. You have to hit it really hard in the real case to get it to fit, and then you have this nice smooth plank seam that you can subsequently put pegs through to hold the tenon in place. This is the way people built boats for at least 4,000 years. We have evidence of that in the Mediterranean and in the Nile area. Because this is the area where the Bible is set, where its geography is, it's very likely that Noah's Ark would have had the same kind of technology. Para suportar o peso de todos os passageiros, a arca deveria ter sido uma embarcação de proporções gigantescas. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Um côvado é a unidade de medida bíblica determinada pela distância da ponta do dedo médio até o cotovelo. Como cada côvado tem 66 centímetros, a Arca de Noé mediria 198 metros de comprimento, 33 metros de largura e 20 metros de altura. É uma embarcação enorme, mas possui precedentes históricos. There are some historical references to ships that are described as being 500 feet long. One of the things that we know the Egyptians did was to transport obelisks on wooden boats, and the Pharaoh Hatshepsut, who was the queen, described about 3,500 years ago the boat that she had built, and the boat that she built to carry 2 obelisks is one that would carry a 747 loaded with 40 elephants. These are our first super freighters that we hear about from other sources in the Bible. Um homem decidiu pôr em prática as coordenadas dadas por Deus. Joseph Silver era engenheiro na Pensilvânia e se dedicava à arca no tempo livre.
Durante quase 30 anos, ele fez um estudo da viabilidade da arca, abordando todos os aspectos, da arquitetura e física marinha, a química e zoologia. Mas Silver morreu em 1995 e o manuscrito foi quase esquecido. Pouco após sua morte, amigos e parentes começaram a reunir suas anotações e, em 2000, enviaram o material a Ed Shearer, proprietário de uma empresa de engenharia naval. I decided to take it up and figured I'd spend 5 minutes on it, shoot a bunch of holes in it, and send it back to the gentleman. After several hours later, I was very involved in it, looking up requirements and standards from the United States Coast Guard, from the American Bureau of Shipping, from the International Maritime Organization, these type organizations, to try to refute what Mr. Silver had come up with, and basically his concept of the Ark fit all of the requirements. A Arca de Silver estaria entre as maiores embarcações já construídas. The rule of thumb is that ocean-going barges have basically a length-to-depth ratio of about 15 to 1 or less. The Ark actually met that criteria of being about 40 feet deep to the, as we call it, the strength deck on the Ark, with the 627 feet long. Shearer criou um modelo da arca com um software muito usado pela Marinha e pela Guarda Costeira para análises de engenharia. We determined that the Ark had basically adequate stability to encounter waves of various heights in accordance with Coast Guard criteria. There was really no excess bending moments in the Ark. It would float fairly level. It would float without a lot of stress in the hull, so we figured that the structure of the Ark was adequate. Bom, como vocês viram, ele mandou as medidas da arca para os institutos americanos mais renomados e chegou-se à conclusão que aquela construção era algo verdadeiramente tremendo. E o que isso tem a ver com o Bitcoin? Tudo, porque Deus enviou um aparato tecnológico anos antes de acontecer a catástrofe, que foi o dilúvio, e através dessa tecnologia, Deus deu a oportunidade para que não apenas Noé e a sua família, os animais, mas que todos aqueles que quisessem pudessem ser beneficiados. Caminhando no tempo, qual foi a próxima crise que o mundo atravessou? Eu acredito que todos vocês conhecem a história das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. Não é verdade? Ali foi a próxima crise que aconteceu depois do dilúvio. Também uma crise mundial. Todo mundo passaria por 7 anos de prosperidade, ok? E após isso passaria por 7 anos de escassez. E o que aconteceu? Deus, novamente, como já lemos Isaías, porque ele sabe o fim desde o início, novamente ele interage, ele intervém, não apenas por causa de José, do seu pai Jacó e dos seus 11 irmãos, mas Deus faz isso por todos, faz isso inclusive pelos egípcios. E o que aconteceu ali? Uma grande transferência de riquezas, como aconteceu no tempo de Noé. Porque no tempo de Noé, simplesmente Noé herdou a terra. Não é verdade? Ele herdou a terra. E no tempo de José, Faraó, vendo que a sabedoria que Deus colocou naquele homem era tremenda, e José apresentou para Faraó um plano incrível de preservação de alimentos. E Faraó, logicamente, como não era burro, identificou José como a pessoa perfeita para, após ele, ser o cabeça de
toda aquela terra, de todo aquele império, porque na época o Egito era o maior país predominante na terra. E após os 7 anos de fartura, onde eles acumularam os alimentos, todo mundo teve que vir ao Egito para comprar na mão de José. Conclusão: toda a riqueza que existia naquela época passou para a mão de José e para a mão de Faraó. Vamos ver isso então aqui? Então, com isso está lá em Gênesis 41, 17 a 21. Sonhei que estava em pé na beira do rio, subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam ali. E 7 vacas feias à vista, e magras de carne, também vinham, e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Depois Faraó teve um novo sonho, dessa vez com espigas, para confirmar a visão que ele teve. E José interpretou aqueles 2 sonhos como sendo um só, ou seja, 7 anos de fartura que seriam substituídos por 7 anos de escassez. Mais uma vez, Deus interviu. Após os 7 anos de fartura, a fome veio e todos foram comprar comida no Egito. Está escrito lá em Gênesis 41, 57. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Em todas as terras. Era uma fome mundial. E apenas no Egito havia comida. E Deus preservou não apenas os habitantes daquela época, mas, logicamente, preservou a José, ao seu pai Israel e a todos os seus irmãos. Eles ficaram morando na cidade de Gósen. Foram todos preservados. José ajunta mantimentos nos 7 anos de fartura e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Ou seja, o Egito, Faraó, José e a família de José ficaram riquíssimas com a provisão de Deus para aquela época. Nós também vemos isso acontecendo com Davi. Reparem que isso acontece ao longo da história. Antes de Davi, aconteceu, sabem com quem? Aconteceu com Moisés. Moisés, quando pegou aquele objeto, que era o seu cajado ou a sua vara, e com aquele objeto e usando da sua fé, ele abriu o Mar Vermelho. Então, repare que Deus tem trazido ao longo da história aparatos para que o homem possa prevalecer sobre grandes crises. A abertura do Mar Vermelho foi uma crise intransponível aos homens, mas não a Deus. E a tecnologia ou a fé utilizada por Moisés em Deus, que foi aquele cajado, aos olhos de todos, foi um grande milagre. Vamos relembrar, rapidamente, o que aconteceu naquele momento, através desse incrível filme de 1956. Ir para onde? Afogar-nos no mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Morrereis sobre as rodas dele! O Senhor dos Exércitos guerreará por nós.
Vede como tua mão é poderosa. Deus abre o mar com o sopro de suas narinas. Vocês querem intervenção maior do que essa? Não existe, não é verdade? E aqui, recentemente, no filme Os 10 Mandamentos, vamos ver agora, esse filme é de 2017, vamos relembrar aqui agora com o Moisés moderno, vamos ver novamente. Precisamos ir. Estou ouvindo. Tenha fé, Ana. Marchem! Marchem! Vamos! Seco. Detalhe, o modus operandi de Deus é exatamente o mesmo. Sabe por quê? Uma grande crise, não é verdade? Uma crise tremenda, imagina. Tirar aquele povo do Egito e depois abrir o Mar Vermelho. Uma grande crise. Luiz, mas também houve transferência de riquezas? Houve. É um padrão. É o modus operandi de Deus. Ele não só age na crise, mas como envia
algo que possa fazer com que haja essa transferência de riquezas. E com Moisés não foi diferente. Nós vemos aqui, olha, Êxodo 12, 35. Leia comigo. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Ou seja, depois de 400 anos que o povo ficou escravo no Egito, na verdade foram 440 anos. Depois de 440 anos, sem receber um centavo, porque eram escravos, e escravo não recebe. Não é verdade? Muito mal recebiam o alimento. E, depois de todo esse tempo, eles receberam o pagamento pelo trabalho, porque eles despojaram completamente os egípcios. E isso está lá em Êxodo. Vou mostrar para vocês aqui quando Deus orientou eles a fazerem isso. Êxodo 3, versículo 21 e 22. Está escrito: e eu darei graça a este povo. Isso lá no começo, quando Deus mandou Moisés libertar o povo. Deus profetizou para Moisés o seguinte: eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. Por quê? Porque eles despojaram os egípcios no afã de verem aquele povo longe dali, com medo das pragas, porque aconteceu a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Então eles, desejosos de ver aquele povo longe dali, entregaram tudo para o povo de Deus. E o que aconteceu no tempo de Davi? Mais uma vez, uma grande crise. Olha, o embate de Davi com Golias foi o que definiu Israel ser uma das maiores nações daquela época. Foi a partir daquele momento que aconteceu a grande mudança e aquele povo passou a ser respeitado em toda aquela terra. E o que foi aquela luta? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Com uma funda, com uma tecnologia enviada para Davi, uma solução que era completamente intransponível, que era vencer o gigante. É verdade? Porque aquele homem era invencível. Golias era invencível. Era um gigante de mais de 3 metros. Não apenas um gigante. Era um guerreiro experimentado em batalhas. E durante 40 dias, ele afrontou, humilhou e envergonhou o exército de Israel. Todos os dias pela manhã, ele debochava, ele humilhava e ele pisava no rei e nos guerreiros de Israel, porque ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Porém, com uma funda, com uma tecnologia, Davi sobrepujou aquele gigante. Vamos saber um pouquinho a respeito dessa tecnologia, que é a funda? Vamos assistir rapidamente esse documentário. Será que a análise moderna da Bíblia também poderá lançar nova luz sobre a história do pastor Davi?
que matou sozinho o gigante Golias e revelar a arma e a técnica que poderiam derrubar um gigante com um único golpe? Essa é uma das mais famosas histórias da Bíblia. Uma força de ataque, com armas tecnologicamente superiores, era liderada por um guerreiro gigante, temido por todos, mas que foi derrubado por uma pedra, atirada por um rapaz chamado Davi. Com uma funda e uma pedra, Davi derrotou o gigante filisteu. Davi não só derrotou Golias, mas derrotou os filisteus. E essa derrota foi realmente a força motivadora para o início da história de Israel. Não seria difícil que um rapaz atingisse e matasse um gigante apenas com um golpe certeiro? 2 grandes exércitos estavam frente a frente à beira da batalha. Por que um rapaz lutou contra um gigante? Era o século XI a.C. e o povo de Israel enfrentava os filisteus. Os filisteus vinham da área das Ilhas Egeias, equipados com as armas tecnológicas mais modernas, contra um país bem pequeno e sabidamente fraco. Golias estava coberto por uma armadura de bronze. Ele tinha uma armadura enorme e forte que pesava, pelo que é mencionado na Bíblia, aproximadamente 56 quilos. Então dá para ver que era um homem incrivelmente grande e uma monstruosa criatura. Quando Golias propôs que a batalha fosse decidida por um só combate, Davi se ofereceu. Mas ele não era um rapaz qualquer. Ele se tornou o rei Davi e tem uma das biografias mais completas na Bíblia. Eu acho que Davi tinha um plano, porque ele mencionou a Saul. Eu vou lidar com Golias como faço com os ursos e os lobos que atacam o rebanho. Agora o meu rebanho é o exército israelita. Minha arma é a funda, e lá estão o lobo e o urso. Inventos da antiguidade vai usar tecnologia moderna e indicações bíblicas para descobrir a técnica de Davi. Ele escolheu 5 pedras lisas no riacho e, com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Agora temos uma funda e uma pedra similares às de Davi, e podemos testar a arma. Louis Pons Livermore é o campeão de funda das Ilhas Baleares, lar dos maiores fundeiros do mundo. As Ilhas Baleares têm a fama de terem os melhores fundeiros do mundo antigo. Eles têm um conhecimento herdado do uso da funda. Luiz viajou para a Terra Santa para testar o poder destruidor de uma réplica da funda e da pedra da época. Ele está experimentando a técnica que Davi teria usado para derrubar Golias. A funda é como uma extensão do braço. Ela tem 3 partes. Um anel que fica aqui, depois tem a parte média onde pomos a pedra e termina com um nó aqui. Colocamos o dedo médio aqui. E seguramos como uma pinça, sem agarrar. A pedra é colocada na parte mais alta. Giramos 3 vezes, esticamos o braço e abrimos a mão. O estalido que ouvimos é um ruído sônico. Tanta potência liberada que a funda chega a quebrar a barreira do som. Luiz ergueu um alvo de 2,5 metros, cuja testa é representada por um dispositivo que mede a força do impacto. Ela tem apenas 29 centímetros quadrados, equivalente à parte da testa de Golias não protegida pela armadura. O dispositivo dirá a Luiz com qual força atingiu Golias. Então, quanta força será necessária para matar com uma pedra do tamanho e da forma certas para uma funda? Se quisermos falar quanta força é necessária para matar alguém com um impacto no cérebro, algo acima de 3.000 newtons em uma área de 30 milímetros quadrados é o bastante para matar um ser humano. Uma onda de choque percorre o cérebro e faz com que este colida com o crânio, danificando de modo irreparável o tecido nervoso, em tal extensão que ele não pode funcionar mais. 3.000 newtons equivalem à força necessária para partir ao meio um bloco de concreto.
Luiz apronta sua fonda para o teste. O alvo é pequeno e equivale à única parte do corpo de Golias não protegida pela armadura. (3.620 newtons). O bastante para eliminar Golias com uma funda e uma pedra. Golias está morto. Ele girou a funda e atingiu o filisteu. A pedra afundou na testa dele, que caiu de rosto ao solo. Seria preciso ter muita habilidade e coragem para fazer isso. Até Luiz, o famoso campeão de funda atual, teve dificuldade para obter potência e precisão ao mesmo tempo. Conseguir derrubar um homem de armadura apenas com uma pedra é sorte ou uma habilidade incrível, mesmo para um atirador qualificado. Ele deve ter sido dotado com uma tremenda habilidade, capacidade e coragem que vieram à tona em um momento de forte crise. E o fato de que ele era capaz de enfrentar uma crise com êxito era um dos pré-requisitos básicos para a função de rei. Inventos da antiguidade revelou que é possível um rapaz atirar uma pedra com uma funda de modo a matar um alvo distante. Mas para isso, Davi teria de ser mais habilidoso do que um pastor comum, ou, como a Bíblia sugere, alguém verdadeiramente abençoado. Meus amigos, depois vocês vão poder assistir a todos esses documentários, ok? Eu vou disponibilizar todo esse conteúdo. O que eu quero que vocês saibam é que aquela pedra que foi encravada na testa do gigante é o Bitcoin. Deus enviou uma tecnologia para que uma crise intransponível pudesse ser sobrepujada. E Davi, após encravar aquela pedra na testa do gigante, decepou sua cabeça. E, dali em diante, a história de Israel se dividiu em antes e depois. E o Bitcoin? Será que o Bitcoin é essa provisão para os nossos dias? É o que nós vamos analisar a partir de agora. E você vai ver que nada disso é coincidência. Apocalipse, no capítulo 6, revela que nós passaremos pela maior crise que já aconteceu na face da terra. Está escrito: e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso aqui significa a maior crise que o mundo já enfrentou. Uma medida de trigo aqui, nesse exato momento, que está no futuro, é comprada por 1 denário. 1 dinheiro é 1 denário. Porém, 1 denário, na época que isso aqui foi escrito, em 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João, comprava 8 medidas de trigo. 1 denário, que aqui aparece comprando 3 medidas de cevada, comprava 24 medidas de cevada. Apocalipse 6, versículo 6, revela a maior crise que o mundo já viu. Crise essa que nós detalhamos aqui nesse livro que você pode ler, com todos os pormenores. Aqui está escrito o seguinte: em 2007, prepare-se para um desastre econômico de proporções globais. Todas as nações da Terra
enfrentam hoje grande inquietude e instabilidade. As crises financeiras que experimentamos continuarão a aumentar até que haja um desastre econômico global que porá o mundo inteiro em estado de choque. O pânico será generalizado. Os grandes economistas e famosos estrategistas financeiros ficarão perplexos, sem saber o que fazer. Não terão soluções a apresentar por causa da complexidade e gravidade da situação. A crise será tão séria que a fome cobrirá a terra. Deus mostrou ao apóstolo João uma visão das condições econômicas desse período. Bom, aqui nós explicamos detalhe por detalhe a respeito dessa crise. E também falamos que Deus enviaria uma provisão. Farei distinção entre meu povo e o seu. Nós vemos aqui que Deus enviaria algo para aqueles que estivessem despertos, para que eles não sofressem os danos dessa crise. Durante a crise, Deus suprirá as nossas necessidades com seus recursos ilimitados. E aqui nós vamos colocando vários versículos onde Deus promete que estaria conosco nesse momento difícil. E relatamos ao longo da história tudo o que aconteceu, como a história de José, como a história de Moisés, como a história de Davi. Tudo isso está nesse livro, ok? Deus é a fonte de suprimento. Tudo isso está nesse livro aqui, para que você possa ler e entender aquilo que Deus nos mostrou antes até mesmo do advento do Bitcoin, ok? Esse site é um site que foi, você pode ver o registro desse site, ele foi registrado no ano de 2007, ok? Bom, então, vimos essa crise de Davi, e eu queria agora falar a respeito do Bitcoin, ok? Vamos falar a respeito do Bitcoin. Você vai perceber, preste muita atenção a partir de agora, é a segunda parte dessa apresentação e vamos finalizar ela em breve. Então, eu queria que você ficasse bastante atento a partir de agora. O Bitcoin, ele foi lançado no mundo em janeiro de 2009. Em 2008, um homem de nome Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ok? Esse homem, ele escreveu o White Paper, que é uma espécie de constituição do Bitcoin, aonde ali ele apresenta ao mundo essa tecnologia. Porém, ninguém até hoje sabe quem é esse homem. E eu lhe pergunto, será que é algo normal alguém criar algo fantástico, algo que em 6.000 anos jamais uma pessoa comum pôde sobrepujar as oligarquias, as elites mundiais ao longo da história? Hoje nós temos os bancos centrais, nós temos os governos, mas na antiguidade existiam os chefes de família, que começou com Nimrod. Existiam os reis, os soberanos, os imperadores, que sempre escravizaram a população pobre. E em 6.000 anos de história, não teve um único homem que conseguiu equilibrar essa luta entre as elites e o povo pobre da terra. E, em 2008, aparece um homem de nome Satoshi
Nakamoto e traz uma tecnologia que mudou a história. E você sabe o que significa a palavra Satoshi em japonês? Você sabe o que significa? Você já parou para se informar? A palavra Satoshi em japonês significa o sábio ou sabedoria. Olha que coisa incrível. O sábio ou sabedoria. E a palavra Nakamoto, em japonês, significa estabelecimento ou estabelecer. Não é uma coisa impressionante? Então, vamos unir essas duas palavras. O estabelecimento do sábio ou estabelecer a sabedoria. O que significa isso? Que alguém usou esse pseudônimo para mandar uma mensagem cifrada ao mundo. Porque você acha comum, você acha normal alguém criar uma invenção maravilhosa que dividiu a história em duas e essa pessoa não querer aparecer para receber a glória? Você conhece algum ser humano que já fez isso? Einstein, Isaac Newton, Gutenberg, que inventou a imprensa, Arquimedes, os princípios da navegação e da alavanca. Você conhece algum grande inventor, Graham Bell, Thomas Edison? Você conhece algum inventor que não quis receber a glória pelo seu invento? Você conhece? Eu não conheço nenhum. Vamos assistir aqui os 10 maiores inventos da história para que possamos fazer uma reflexão a respeito disso. Não é incrível? Como pode um ser humano criar algo tão revolucionário, tão incrível como o Bitcoin? E já vamos falar das qualidades do Bitcoin. Como pode alguém criar algo assim?
que é tão revolucionário quanto a internet, é uma revolução do dinheiro, como que pode? E essa pessoa não aparece para receber a glória. Receber o reconhecimento, dizem os maiores psicólogos do mundo, que ser reconhecido é o desejo mais profundo da natureza humana. Mas Satoshi Nakamoto simplesmente sumiu, desapareceu. Será que você não consegue raciocinar e entender que existe algo sobrenatural na história do Bitcoin? Eu queria depois que você lesse Provérbios 8. Leia Provérbios 8. Ok? Ali fala do estabelecimento da sabedoria. Alguém está nos mandando uma mensagem. É que, infelizmente, a mente das pessoas está tão embotada que as pessoas não conseguem raciocinar e concluir o óbvio. A Bíblia diz em Coríntios que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Eu não estou dizendo com isso que Satoshi Nakamoto é Jesus Cristo. Absolutamente. O que eu estou dizendo é que esse aparato tecnológico é algo incomum. E também, assim como a arca de Noé, assim como a vara de Moisés, assim como o sonho de José, assim como a funda de Davi, e assim como todos esses instrumentos foram dados ao homem para que o homem pudesse sobrepujar crises intransponíveis, da mesma maneira Deus enviou o Bitcoin para nos dar condições de ultrapassar uma crise intransponível, o abismo que hoje existe entre os pobres e os ricos. Porque a elite desse mundo tem o poder de cunhar a sua própria moeda. Eles emitem a sua própria moeda. E através disso existe o controle do mundo. Agora, você sabe o que aconteceria se a elite mundial, se as famílias mais ricas da Terra se juntassem para eliminar o Bitcoin? Se juntasse a família Rockefeller com a família Rothschild, com a família JP Morgan, com a rainha da Inglaterra, com os homens mais ricos do mundo, Bill Gates, George Soros, os homens mais ricos do mundo. Vamos supor que eles se juntassem toda a sua riqueza, junto com o governo americano, imprimisse através do Fed, que não tem nada a ver com um instituto do governo, é uma entidade privada. Imagina se eles se juntassem, emitissem 500 mil quantilhões de dólares e comprassem todos os bitcoins do mundo. Isso, por si só, seria impossível, porque os bitcoins estão pulverizados na mão de todas as pessoas do mundo, espalhadas por todo o mundo. Não tem como comprar um Satoshi, 10, 100 mil de cada pessoa desse planeta. Mas vamos supor que isso fosse possível. Vamos supor que isso fosse possível. As famílias mais ricas da Terra, o governo americano, o governo francês, alemão, inglês, comprassem todo o Bitcoin do mundo e jogassem na lata do lixo. Destruíssem todo o Bitcoin do mundo. E no momento seguinte eles falassem: pronto, acabou o nosso pesadelo. Destruímos o Bitcoin, compramos todo o Bitcoin do mundo e jogamos na lata do lixo. Vocês sabem o que aconteceria? O que aconteceria? O próximo Bitcoin a ser minerado, o próximo, valeria $1 milhão. $1 milhão. Por quê? Porque simplesmente eles criariam a maior escassez do mundo. Então, o Bitcoin ele é imparável.
Agora, nós falaremos mais na frente do que o futuro reserva a respeito do Bitcoin. Um futuro sombrio, lamentavelmente. Mas antes, eu queria que pudéssemos entender com clareza o quanto que o Bitcoin é algo revolucionário. Eu queria convidar vocês a assistir rapidamente aqui o Fernando Uhrig, que é um dos maiores especialistas hoje do Bitcoin no Brasil e no mundo, para que você pudesse entender o quanto que o Bitcoin é revolucionário. Ok? Vamos assistir rapidamente aqui a esse vídeo. Bitcoin é muito mais do que apenas um dinheiro ou uma moeda digital, porque é também um sistema de pagamentos global, sem fronteiras, e que funciona em uma rede totalmente descentralizada. E não depende de nenhum governo, nem de nenhum banco central e nem de nenhum banco. Isso realmente nunca aconteceu na história da humanidade. É algo sem precedentes e revolucionário. E tem algumas características que façam que ele seja realmente fascinante e seja essa tecnologia capaz de fato impactar o mundo e transformar o mundo como conhecemos. Primeiro, transacionar com o Bitcoin é extremamente rápido. É tão fácil quanto enviar um e-mail, tão simples quanto enviar um e-mail, e basta um telefone móvel, um smartphone, vocês conseguem transacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com qualquer quantia, e isso em questão de segundos. As transações são praticamente instantâneas, assim como é enviar um e-mail. Segundo, é também muito barato transacionar com Bitcoin. As tarifas de transação são quase desprezíveis. E não importa se você esteja enviando o equivalente a R$10, R$100, milhares ou milhões de reais. O custo da transação é o mesmo. Então, proporcionalmente, ele cai à medida que o valor da transação aumenta. Uma outra característica muito importante, e que eu digo que é essencial para o Bitcoin, é que ele não pode ser confiscado. Todo mundo aqui que nasceu no Brasil, ou que conhece um pouco da história monetária, certamente os nossos pais, os meus pais, se lembram muito bem do Plano Collor, o famigerado Plano Collor, quando o nosso governo confiscou as poupanças de milhões de brasileiros. E o inédito confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. Quem tem um depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Isso com o Bitcoin é impossível de ser feito. Não tem como ninguém confiscar a conta de ninguém. Não tem como nenhuma entidade, nenhum banco, agência reguladora, enfim, é impossível impedir alguém de usar o Bitcoin, bloquear a conta de alguém, confiscar o saldo de alguém. Isso é impossível, então não pode ser confiscado. É também um sistema que provê muita privacidade. Como a transação entre duas partes não depende de nenhum intermediário e não é preciso revelar a identidade, as transações provêm muita privacidade para os usuários. Da mesma forma que uma transação com dinheiro em espécie, uma transação com Bitcoin também provê muita privacidade. Como já disse, também não depende de terceiros, então não depende de um intermediário, uma casa de liquidação, uma entidade responsável por realizar uma simples tarefa de transação, de transferência de Bitcoins. Também você pode ser o seu próprio banco. Isso é uma outra característica e que a gente, no mundo atual, ninguém guarda mais do que, sei lá, R$100 ou alguns milhares de reais consigo, seja na carteira ou em casa. Qualquer quantia acima disso, a gente acaba sempre usando um sistema bancário, os bancos. Com o Bitcoin, a gente pode custodiar o próprio saldo. Então, uma carteira de Bitcoins é o equivalente a uma conta bancária, mas muito mais do que uma conta bancária, seria até o equivalente ao próprio banco, porque a gente pode criar quantas contas ou endereços a gente quiser dentro de uma carteira de Bitcoin. A gente pode custodiar eles por conta própria, não depende de nenhum terceiro. A gente pode transferir eles por conta própria, sem depender também de um intermediário para realizar essa transação.
Então a gente pode atuar como o próprio banco. Por isso que a gente diz que com o Bitcoin você pode ser be your own bank, seja o seu próprio banco. O Bitcoin também é uma potencial arma contra a pobreza, porque em regiões distantes das metrópoles ou em países como os países da África, em muitos lugares não existe infraestrutura bancária, ou a infraestrutura bancária é extremamente precária. Às vezes uma agência fica a quilômetros de distância da cidade do sujeito. Então conseguir abrir uma conta bancária, ter acesso, é muito difícil. E não apenas isso, conseguir ser aceito pela instituição financeira, nem sempre é simples assim. E com o Bitcoin não. Com o Bitcoin basta um telefone móvel e um acesso à internet. Em questão de segundos vocês baixam uma carteira de Bitcoin e instantaneamente estão conectados numa plataforma realmente financeira, internacional, e que vocês podem transacionar com qualquer pessoa, receber fundos de qualquer pessoa em qualquer lugar. Então isso de fato é uma potencial arma contra a pobreza e tem o potencial de bancarizar hoje em dia milhões de pessoas que não têm acesso a serviços bancários básicos. No Brasil, para vocês terem uma ideia, cerca de metade da população não tem conta bancária, não tem acesso a serviços financeiros básicos. Uma outra característica muito importante do Bitcoin é que ele não é inflacionário. Não se pode inflacionar a quantidade de Bitcoins que existem em circulação. O que foi definido pelo sistema de largada lá pelo seu criador, Satoshi Nakamoto, é que o máximo de Bitcoins que podem ser criados é 21 milhões de unidades. Mas isso até não importa, porque cada unidade é perfeitamente divisível. Tem até 8 casas decimais, e pode até aumentar isso no futuro se for necessário. Então essas 21 milhões de unidades não podem ser inflacionadas, esse é o máximo que pode existir. Quando a gente compara com as nossas moedas estatais, as moedas correntes nacionais, é realmente um contraste enorme, porque o paradigma é justamente o oposto. São moedas que são inflacionadas ano após ano e perdem poder de compra todos os meses, todos os anos, todas as décadas. Então isso também é uma característica essencial do Bitcoin. Então é uma arma, ou uma potencial arma contra a opressão financeira, porque não pode ser confiscado, não pode ser inflacionado. Então governo nenhum, banco central nenhum pode roubar poder de compra inflacionando a moeda, inflacionando o dinheiro dos seus cidadãos. Não pode impedir também nenhum usuário, nenhum cidadão de enviar fundos para fora do país. A gente vê agora a Venezuela, a gente vê a Argentina também. O próprio Brasil tem sérias restrições na China. Em qualquer lugar do mundo onde haja muito controle de capital, onde haja muita restrição cambial, o Bitcoin sim surge como uma potencial arma e como uma alternativa a esse status quo, como uma alternativa a um modelo financeiro extremamente opressor dos seus cidadãos. Então o Bitcoin é uma espécie de saída, de válvula de escape para uma opressão financeira que ainda existe em diversos países do planeta, num sistema financeiro. Então, por todas essas características que eu digo que o Bitcoin é realmente algo revolucionário e tem o potencial sim de transformar o mundo de uma forma que a gente jamais viu. Era a inovação que precisava, era a disrupção que faltava justamente no sistema financeiro. O que o e-mail, o que a internet fizeram com a comunicação, o Bitcoin vai fazer com o dinheiro, o Bitcoin vai fazer com o sistema financeiro. Por isso que o Bitcoin é realmente algo revolucionário. Vocês imaginam o que significa isso? Foi dado ao homem o poder de ser o seu próprio banco. É algo incrível. É como ele diz aqui nesse vídeo, que o Bitcoin ele é imparável. Imparável. Porém, esse é o tema da parte 3 dessa palestra. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui o Fernando e vamos dar continuidade. Mas quando a gente junta a criptografia com as redes P2P ou as redes distribuídas, aí a gente tem de fato um sistema muito mais resiliente e muito mais robusto. E um sistema que a gente chama de a prova de censura, ou no inglês censorship free, porque é um sistema virtualmente imparável. Não há uma empresa centralizada, não há um servidor centralizado. E isso contrasta muito e difere daquelas outras tentativas de moeda digital que eu falei em outro vídeo, o DigiCash e o eGold,
Porque esse era o ponto de vulnerabilidade dessas moedas digitais. Porque, de fato, havia uma empresa centralizada, havia um servidor centralizado, e isso acabava sendo uma presa fácil, um alvo fácil para qualquer autoridade ou qualquer órgão regulador, e até mesmo para hackers. E que até hoje não conseguiu ser parado por ninguém, porque não há um servidor central, não há uma empresa por trás desse protocolo. E hoje em dia, aliás, nenhum governo conseguiu derrubar, nem órgão regulador, nada. O Bitcoin é uma rede completamente P2P. E é isso que faz com que ele seja realmente imparável. E essa conclusão curiosa que foi, em 2014, o Federal Reserve, o vice-presidente do Federal Reserve de St. Louis, o Sr. David Andolfato, fez uma apresentação para o seu corpo diretor sobre o Bitcoin, sobre as funcionalidades dessa tecnologia. E tem um slide que ele chega justamente a essa conclusão. O Bitcoin hoje é virtualmente imparável. No estágio em que se encontra, não há como parar o Bitcoin, como impedir ele de funcionar. E isso graças a essas duas tecnologias, a criptografia de um lado e as redes P2P, a rede realmente descentralizada, onde não há nenhum ponto único de falha. É uma rede à prova de censura, e isso é um dos grandes fatores de sua segurança. E é por isso que até hoje o Bitcoin é incorruptível. Jamais foi violado, jamais foi adulterado. Isso é verdadeiramente incrível. Incrível. Ou seja, um sistema incorruptível. Incorruptível. Nós estamos diante de algo único. Algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Algo completamente incomum. As pessoas do mundo foram colocadas em pé de igualdade com as maiores oligarquias financeiras desse planeta. E a parte 3 dessa palestra vai falar justamente a respeito disso. Será que a elite mundial vai ficar de braços cruzados, contemplando tudo isso, sem fazer absolutamente nada? Será? Imagine um mundo onde eu posso comprar o que eu quiser, você pode comprar o que você quiser com o Bitcoin. Imagine um mundo assim. Imagine um mundo onde você não dependa mais das moedas fiduciárias, das moedas dos governos. A maneira pela qual os governos controlam a humanidade é pela questão financeira. Na medida que acontece a popularização do Bitcoin, e não vai ser necessário o papel do governo para absolutamente mais nada, desculpa a expressão, nem para se limpar, porque não é o papel apropriado, vai incomodar, nem para isso vai servir. Então, é óbvio que os poderes que regem esse mundo estão preparando um grande contra-ataque contra o Bitcoin. Mas antes de falarmos disso, eu queria falar do que existe de mais revolucionário no Bitcoin, que é o blockchain. Na verdade, o Bitcoin é a ponta do iceberg. E o Bitcoin é comparado ao ouro. Por que o Bitcoin é comparado ao ouro? Porque, assim como aquele que criou o ouro, o Bitcoin é limitado. Ele tem uma limitação. Não se pode obter Bitcoins eternamente, de maneira infinita. Ele existe numa tiragem específica, assim como o ouro foi colocado no mundo. É por isso que o ouro é valioso. O ouro é valioso porque
ele é escasso e pelas propriedades do ouro. O Bitcoin é valioso porque ele é escasso e pelas propriedades do Bitcoin. E assim como o ouro, que pode ser trabalhado e transformado numa joia, assim são todas as outras criptomoedas. As criptomoedas que existem hoje só existem por causa do Bitcoin. Porque até a chegada do Bitcoin no mundo, ninguém conseguiu fazer o que ele faz. Porém, depois que se descobriu o ouro, o que você pode fazer com ouro? Você pode fazer uma pulseira, você pode fazer um brinco, você pode fazer uma aliança, você pode fazer um bracelete, você pode fazer uma coroa, você pode fazer uma tiara, e tudo isso com o ouro. E com o blockchain do Bitcoin, estão sendo feitas todas as outras criptomoedas. Luiz, o que é o blockchain? O blockchain é um grande livro de registros públicos, onde ficam armazenadas todas as transações efetuadas utilizando o Bitcoin. É um grande livro de registros. Meus amigos, parem para raciocinar. Qual é o outro grande livro de registros que tem toda a história do homem, desde o Éden até agora? Qual é? A Bíblia é o maior livro de registros da história. Na Bíblia está relatado tudo o que aconteceu e tudo que vai acontecer. Ou seja, quem trouxe a existência ao Bitcoin ao mundo, através do blockchain, fez um processo extremamente semelhante ao processo que Deus fez, que é o maior livro de registros que existe. E na própria Bíblia fala a respeito disso. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20. Olha o que está escrito aqui no verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Livros de quê? Livros de registro. Quem que usa livro de registro no céu? O próprio Deus. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O que é o livro da vida? É o livro que contém o nome de todos os salvos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Ou seja, tudo que nós fazemos está sendo registrado nos livros celestiais. E esses registros é que vão apontar aqueles que serão salvos e aqueles que se perderão eternamente. Por quê? Lá no versículo 15 está escrito: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, toda a Bíblia é recheada de livros de registros. Se nós formos lá em Daniel, nós vamos no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 10, vamos ler ali o seguinte: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que livros? Livros de registros. Meus amigos, a Bíblia é muito clara.
O blockchain é um livro de registros públicos, assim como é a própria palavra de Deus. A Bíblia é um livro comum? Não. É o primeiro lugar na lista dos livros mais vendidos há 5 séculos. Ele foi traduzido para mais de 300 idiomas e suscitou a publicação de milhares de obras de divulgação, interpretação ou comentário. A Bíblia é o maior blockchain da história. Porque o que é blockchain? É um livro de registros. Vocês conseguem reparar a similaridade de quem criou o Bitcoin com a própria palavra de Deus e com tudo aquilo que nós expomos desde o dilúvio até hoje? É algo realmente incrível, não é verdade? Mas e o futuro? O que está reservado para o Bitcoin no futuro? Bom, eu escrevi um artigo no meu Facebook que tem como título O Futuro Glorioso, porém Sombrio do Bitcoin. Nesse artigo, nós colocamos detalhadamente tudo que vai acontecer com o Bitcoin a partir de agora. Ok? Então, primeiro tópico: quando que o Bitcoin voltará a ter uma forte alta? A valorização do Bitcoin está diretamente ligada à fragilidade da economia mundial. E quando as primeiras ondas da crise mundial chegarem, haverá um aprofundamento da crise financeira com a queda das bolsas mundiais em 2 dígitos. E o Bitcoin poderá chegar a 50 ou até 100 mil dólares ainda no ano de 2018. Nesse ano, eu posso lhe assegurar que o Bitcoin chegará entre 30 a 50 mil dólares nesse ano de 2018. Porém, se a crise de Apocalipse 6.6 acontecer, ele vai acima de 100 mil dólares. Ok? Qual o futuro das outras criptomoedas? Esse é o segundo tópico do artigo. Foi publicado no dia 5 de abril, às 17h52. O Bitcoin é a sustentação de todas as outras criptomoedas. E na medida que o Bitcoin sobe ou desce, todas as outras criptomoedas acompanharão. Até quando durará o avanço do Bitcoin? Teremos a hegemonia do Bitcoin até no máximo 2020 a 2022, quando a perseguição a ele se intensificará com uma campanha de difamação maciça pela mídia mundial e governos, associando o Bitcoin a tudo de mais prejudicial, como evasão de divisas, terrorismos, fraudes, tráfico de drogas, sonegação de impostos, etc. Quarto tópico. E qual o impacto sobre o Bitcoin após isso? O Bitcoin perderá completamente sua credibilidade. Isso entre o ano 2020 a 2022, tá? O Bitcoin perderá completamente sua credibilidade. Porém, ele é apenas a ponta do iceberg. Sua grande inovação, que é o blockchain, será utilizado pelos governos mundiais para o lançamento das suas próprias criptomoedas, assim como também farão as instituições financeiras mundiais, como o FED, o FMI, a Comunidade Europeia e outros. E as outras criptomoedas, o que acontecerá? Com a morte do Bitcoin, morrerão praticamente todas as outras criptomoedas. E até 2020 a 2022, veremos não apenas os países com suas próprias criptomoedas, mas principalmente o mundo dividido em 10 blocos econômicos
ou supernações, a exemplo da União Europeia, e cada um desses 10 blocos terá a sua própria criptomoeda. E o tópico final: o que o futuro nos reserva após isso? Usarão a tecnologia inovadora do Bitcoin, chamada blockchain, para controlar toda a humanidade como nunca antes foi feito. E, finalmente, estaremos próximos do fim, pois absolutamente nada deixará de estar fora do controle da elite mundial, com exceção daqueles que estarão vivendo no campo. Ou seja, se você quer estar livre desse controle, você tem que sair das grandes cidades e viver no campo ou nas montanhas, levando uma vida consagrada a Cristo e esperando o seu retorno mundial. Meus amigos, lamentavelmente, a elite mundial contra-atacará. E a elite mundial irá sobrepujar não apenas o Bitcoin, como todas as criptomoedas descentralizadas. Eles usarão as suas próprias criptomoedas para novamente virar o jogo e escravizar a população mundial, que estará presa. Por quê? Porque hoje a população mundial utiliza o Bitcoin e as criptomoedas e está simpática a isso. Porém, há 30 anos atrás já foi previsto o lançamento da Fedcoin, a famigerada moeda do Federal Reserve americano. E através dessa moeda e das criptomoedas dos governos, novamente a população, infelizmente, será escravizada. Lamentavelmente, isso acontecerá. Ok? Inclusive haverá a moeda do FMI, que é uma moeda do Fundo Monetário Internacional. Você e eu veremos o lançamento dessas moedas dos governos a nível mundial, porque na medida que a população mundial é simpática às criptomoedas, infelizmente, eles também serão simpáticos às criptomoedas dos governos, e com isso, os governos mundiais poderão atacar o Bitcoin e todas as outras criptomoedas, na medida que a população passa a adotar as criptomoedas dos governos mundiais. Ok? Bom, você que quiser ter um contato conosco, estaremos no BitConf nos dias 5 e 6 de maio em São Paulo. Se você quiser estar em contato conosco, estaremos ali pessoalmente nesse evento e você poderá nos conhecer, poderemos tomar ali um café e bater um papo a respeito de tudo que foi apresentado aqui nessa palestra, ok? O BitConf é o maior evento a respeito do Bitcoin da América Latina. Terão ali grandes palestrantes durante 2 dias, será um sábado e um domingo. É um evento fantástico. Acontecerá no maior complexo de negócios da América Latina, que é o World Trade Center, lá em São Paulo, um local de alto nível, e estaremos lá pessoalmente. Se você quiser nos conhecer e estar conosco, será uma grande satisfação de estar com você lá nos dias 5 e 6 de maio. Apareça lá para que possamos interagir e estarmos juntos. Bom, para finalizar, eu quero lhe dizer que ainda dá tempo de você aproveitar a onda Bitcoin. Ainda temos aproximadamente de 2 a 3 anos.
torno de 3 anos na média para aproveitarmos o Bitcoin. Se você está assistindo essa palestra, certamente essa oportunidade está sendo estendida a você. Procure se informar, procure entender a tecnologia Bitcoin, o quanto que ela pode lhe ajudar. Você pode anotar meu e-mail. O meu e-mail é espiritualbitcoin, começando com S, espiritualbitcoin@gmail.com, e você pode me escrever e eu posso lhe falar o que eu tenho feito para ter sucesso nesses últimos tempos. Ok? Isso, logicamente, não é uma dica de investimento, não é uma recomendação financeira, mas eu quero compartilhar aquilo que eu tenho feito e que tem dado certo. E eu queria finalizar com a própria Palavra de Deus. Eu queria que você abrisse aí no livro, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. Está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Meus amigos, é o amor ao dinheiro. Não o dinheiro é a raiz de todos os males, e sim o amor ao dinheiro. Salomão, que foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra e também o mais rico, ele falava algo muito interessante lá em Eclesiastes. Queria que você lesse comigo Eclesiastes 5:10. Ele fala algo muito parecido com o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, na primeira carta a Timóteo. Salomão fala o seguinte: quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. O Senhor Jesus Cristo, ele disse algo muito importante. Ele disse que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se o seu tesouro é o dinheiro, você vai se corromper. Mas, se o seu tesouro for as motivações celestiais, o provedor do dinheiro, o provedor da abundância, o provedor da riqueza, então você estará no caminho certo. E como disse Salomão, também lá em Eclesiastes 7:12, ele manda você colocar o coração na sabedoria, e a sabedoria é Cristo. Ali diz o seguinte, Eclesiastes 7:12, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Porém, entretanto, contudo, a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Então, fique com a sabedoria. A sabedoria de Deus, como está em Coríntios, chama-se Jesus Cristo. Nele você pode depositar o seu coração, não no Bitcoin, não no dinheiro, não nas riquezas, mas em Deus, na pessoa do seu Filho. E você, colocando Ele e o reino dele em primeiro lugar, e a sua justiça, tudo
absolutamente tudo lhe será acrescentado. Como foi acrescentado a Noé, como foi acrescentado a Moisés, como foi acrescentado a José, como foi acrescentado a Davi, será acrescentado a você também. Para finalizar, vamos ver novamente o vídeo Bitcoin, a revolução. Vamos assistir novamente esse vídeo e finalizar. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Bye, bye! Money is power. The power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is debt, and we gotta pay back more than 100%. No wonder then why the middle class is going under, when the ones above them gotta cover and come to collect. And many have no access to banking, making payments or saving, so more fees are taken. And every day the gatekeepers are trying to stop change. We cannot wait. Welcome to the blockchain. Things are about to change. Open up the gate. Systems get replaced. Bitcoin, decentralize the trust. Security, transparency. The network's run by us. Bitcoin is a decentralized ledger, and the currency is its first enterprise ever. Secured by the worldwide incentivized network. Can't be stolen or controlled by any size effort. You can send it anywhere and instantly. No one can intervene, no third party in between. There's no counterfeiting algorithm control the outer limits of how many coins can get released. Programmable money, no government can seize it. Payments can be customized by sender and receiver. Contracts written, cementing your agreements with terms that can't be met. Once you consent, then it completes it. Autonomous businesses are possible when profit is distributed amongst those adopting it. Paradigm shift, we must adjust to the ending. With the blockchain, Bitcoin is just the beginning. Welcome to the blockchain.